A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem está triste aí, diga amém. De verdade. É de verdade. Não pode mentir, pastor. Você está triste, eu tenho aqui uma obrigação de fazer você sair daqui hoje feliz, bem-aventurada. Eu tenho essa obrigação sobre a minha vida. Você não pode sair daqui triste, viu? Você tem até o direito de entrar, mas não pode sair. Tem o dever de sair daqui feliz. Há uma semana pela frente de notícia ruim, mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus vai estar aonde você estiver. Ele disse assim: eu serei contigo por onde quer que andares. Então não importa onde você vai estar essa semana, aonde vão te levar, o teu trabalho, você vai viajar, se você tem causa na justiça, não interessa, Jesus vai estar com você, e Ele tem um plano para a tua vida. Então confia no Senhor, fica firme nele, viu? Porque Ele tem sido maravilhoso conosco, e Ele tem nos abençoado grandemente, e tem feito uma obra maravilhosa, viu? Ontem, bom, eu vou deixar aqui, dia 13, 14, 15 de novembro, os dias que nós estamos pretendendo fazer o nosso encontro de casais. Então, você anota aí na tua agenda, porque esta semana nós devemos definir isso. Se Deus quiser, você esteja orando por isso, viu? Então, nós estamos colocando diante do Senhor. Estivemos ontem vendo já pelo terceiro, quarto sábado aí que estamos. Eu fui 2, 3, mas tem gente procurando. Fomos ver um lugar maravilhoso. Hotel 5 estrelas. Serviço de primeira. Mas não é isso que está me importando. É que o local realmente é muito bom, muito gostoso. E os irmãos que puderem ir vão ser abençoados. E eu quero que todos os casais daqui da igreja, e também fora da igreja, nós vamos abrir para os seus parentes, irmãos, casais, amigos, nós vamos estar abrindo, nós vamos fazer um encontro de evangelização. Nós vamos levar a palavra cumprindo aquilo que nós nos propusemos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, coloque aí na tua agenda, 13, 14, 15 de novembro, se eu não estou falando bobagem, né? Eu acho que é isso mesmo, mas se eu tiver, eu corrijo já. Tecnologia, né? Eu não gosto desse negócio aqui, mas ele ajuda bastante. Então, novembro, 13, 14, 15. 15, mas pastor, é feriado, é domingo. Olha que bênção. Você vai poder passar um domingo num hotel, maravilhoso. E o que mais importa, você vai ouvir a palavra de Deus. Instruções para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Hoje de manhã nós tivemos um programa, eu fui abençoado no meu programa, olha que coisa tremenda. Quantos aqui ouviram o programa hoje? Vou sair daqui decepcionado mais uma vez. Ontem os jovens, tinha meia dúzia que levantou a mão. O que você estava fazendo hoje, do meio-dia a 1? Onde você estava da meio-dia a 1? Não tem desculpa para não ouvir. Se você abaixar o aplicativo no celular, o aplicativo é Adore, não dá para mostrar, Adore FM, põe lá no Google, lá Adore FM, ou então, no FM não, no teu celular, abaixa o aplicativo, tanto do app lá, o Google Store, sei lá, faz alguma coisa, mas põe nesse celular aí, pelo amor de Deus, viu? Se você estiver em casa, entra na internet, lá no Google põe Adore FM 98.1, vai entrar na rádio também. E se você não tem nada disso, vai no vizinho, pede emprestado para ele, alguma coisa lá, entra na televisão do vizinho, mas assiste, ouve pelo menos, né? Dá uma força aí, né? E toda semana, sabe quantos posts são colocados por dia no Facebook da igreja? 3 ou 4. 3 ou 4. Quem tem Facebook aqui? Tem mais de 3 ou 4. Sabe quantas curtidas tem? 3, 5, 7. Sabe quantas visitas tem no nosso site na internet? 780 visitas
por dia. Você acredita nisso? Isso para um site de igreja é extremamente absurdo. Você sabe qual é o site da igreja? iepsed.com.br. Lá tem um monte de notícias, fotos. Todos os cultos aqui no domingo são gravados e estão lá na internet. Então você saiu daqui, foi abençoado, foi abençoada. Puxa vida, não lembro. Ou quer abençoar alguém, olha, entra lá no site da nossa igreja, lá tem o culto gravado lá, ouve lá, dia tal, pregação, tem um título da pregação lá, né? Toda segunda-feira ele me liga, qual o título da pregação, pastor? E eu esqueço de dar o título da pregação aqui. Então hoje o título da pregação é, o reino de Deus é chegado a vós. Então, querido, você tem que divulgar. Quando você entra no Facebook, vê lá algum post da igreja, curte, compartilha, faz tudo que você tem direito. Não por mim, eu não preciso de ibope, não. É pelos teus amigos que estão ali no seu relacionamento. Viu? Às vezes uma mensagem que chega nele lá, vai tocar aquele coração e amanhã você pode ver ela sentada aí do teu lado. Então, facebook.com/iepsed. É só você clicar lá, você entra no site, no Facebook da igreja. Você vai ver tudo que está sendo falado ali. Então, queridos, nós estamos usando os recursos que Deus tem nos dado, para quê? Para evangelizar, para crescer o evangelho do reino de Deus. Não há outro propósito. Se tiver outro, estamos fazendo alguma coisa errada, mas não há outro propósito. E ontem eu vim aqui no culto dos jovens, vi uma bênção, o Anderson pregando, o moço aqui está aqui conosco há tanto tempo, aqui está crescendo dentro da igreja, o Senhor tem levantado jovens aqui dentro da igreja, viu? Uma moça aqui se converteu, entregou a vida para Jesus. O Senhor está fazendo a obra, nós precisamos só abrir os olhos e ver que o reino de Deus é chegado já. Esse reino já foi estabelecido, ele já está aqui. Se você não está vivendo o reino de Deus, precisa começar a compreender que esse reino é para nós. E este reino tem um rei, que se chama Jesus Cristo. Então, você precisa acompanhar, viu? Escola dominical, aprendemos hoje o pastor Ari encerrou uma série de estudos sobre prosperidade de Deus na nossa vida. Aprendemos sobre prosperidade de todas as maneiras, inclusive a financeira, porque você fala prosperidade, todo mundo acha que é só financeira. Não é. Você tem que ser próspero no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, financeiramente, assim, sentimentalmente, emoções, tudo isso faz parte de um reino que Deus estabeleceu para nós. Cura faz parte do reino de Deus. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou estar falando disso. Então, prosperidade é uma coisa abençoada. No próximo domingo, o pastor Flamarion vai estar ministrando, nesse mês de julho, nós vamos estar aprendendo sobre seitas, heresias. Pastor, para que eu preciso saber? Para que você precisa estar preparado, queridos? Porque quando você vai pregar o evangelho, há pessoas que vão fazer perguntas e questionamentos para você. E você precisa estar preparado para pregar a palavra, né? A palavra diz que aquele que deseja um episcopado, coisa boa, ele deseja, mas também diz que maneje bem a palavra. Precisa conhecer a palavra, senão você vai fazer o quê? Quando você se prepara para ser um vendedor de alguma coisa, você primeiro vai fazer um curso, conhecer aquele produto, saber para que ele serve, como é que ele funciona, o que ele tem de conteúdo, para que ele pode te ajudar, para você saber levar e falar. E se você não conhece o conteúdo, você não pode pregar o evangelho. Escola dominical é para nós. É para os seus filhos, é para os seus netos, viu? Nós temos que aprender, viu? Ouvimos uma aula que não é uma teoria, uma filosofia, é experiência de vida. O pastor Ari falou daquilo que ele viveu, das experiências que ele tem com Deus, e nessa área de prosperidade financeira, material, espiritual, tudo isso, tudo no reino de Deus, uma coisa influi na outra. Por isso que é importante
nós vivermos esse reino e conhecer o reino de Deus, e não somente, mas saber que há o nosso inimigo que tenta nos desviar do foco do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, vou pedir para você abrir a sua Bíblia e ficar de pé. Olha, saiba você que hoje, pelo menos, eu não sei se o Pedro consegue identificar. Tem pelo menos 12 a 15 pessoas assistindo o culto pela internet. E eu vou saudá-los, né? Tem pessoas em hospitais que estão lá assistindo o nosso culto pela internet. Então, o propósito está sendo alcançado. Mas talvez tenha gente que nem sabe que passa pela internet. Você é o porta-voz dessa obra. Você pode fazer essa obra. Alcançar vidas que estão lá impedidas. Hoje a irmã Neuzinha não está aqui, porque ela não está bem. A esposa do pastor Paulo, está aí? Ah, glória a Deus, querida. Que bênção. Olha, a esposa do Paulo foi operada da vesícula. Está bem ela, querido? Está em casa já? Glória a Deus, olha aí. Mas ela não pôde vir, mas quem sabe ela está lá assistindo o culto. Então, assim que Deus faz, viu? Deus faz a obra. Não importa onde você esteja, você pode evangelizar da sua casa. Olha, liga aí a internet, vai começar o culto. Passa um e-mail. Aí, quando chega na igreja, desliga o celular. Amém? Mateus 4, 23 diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, agradecemos por esta noite, por este dia, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de anunciar este evangelho, o evangelho do reino de Deus, falar de Jesus Cristo, desse amor, das nossas experiências, daquilo que temos vivido. E eu tenho certeza, Pai, de que hoje o Senhor há de manifestar a tua glória nesse lugar, em cada vida, em cada lar, em cada coração, Pai. Fala conosco através da minha boca, Senhor, e que nós sejamos abençoados ao ouvir a tua palavra, e a tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. Queridos, neste mundo secular, ainda há alguns países onde imperam a monarquia, há reis. Lá na Espanha tem rei, na Inglaterra tem lá a rainha da Inglaterra, né? E eles prezam pela conduta, pela ordem no seu país. Eles têm ali um domínio, são aqueles que exercem a autoridade, dão a diretriz no seu país. E ainda há alguns países que têm territórios fora do seu país. Se você for aqui na América do Sul, ali, próximo da Argentina, tem as Ilhas Malvinas, que é um território inglês, que é um território fora do país. E antigamente isso era muito forte, porque os países eram medidos a sua força pelo número de territórios que ele tinha. E nós ouvimos, quem esteve aqui quinta-feira, né, é sabido, né, as estatísticas nos mostram que daqui a 20 anos, 30 anos, os evangélicos serão a maioria nesse país. É motivo de alegria, é muito bom. Não porque somos evangélicos, querer ser maioria, não é isso. É porque temos que olhar com foco que mais almas vão ser salvas e retiradas do inferno. É isso que nós temos que olhar. Nós não temos que achar bonito porque somos 49, 53, isso pouco importa. Que bom que seríamos, se fôssemos 100% todos filhos de Deus.
sem importar com religião, com placa de igreja, não interessa nada disso para nós. O que interessa é pregar a palavra, pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, assim como no reino secular aqui do mundo nosso, os territórios são importantes para aquele povo, também no reino espiritual os territórios são importantes. E o inimigo está vendo que ele está perdendo território, porque se estão crescendo o número de filhos de Deus, é porque está decrescendo o número daqueles que são apenas criaturas. Então, há um reino de Deus que foi estabelecido por Jesus, anunciado e estabelecido, mas também há o reino das trevas, que luta contra este reino que foi estabelecido por Jesus. E nós não podemos querer fechar os olhos ou não enxergar isso. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, como se diz, porque ele está aí. Pastor Ari acabou de citar aqui, aquele caso terrível que aconteceu lá na América. Isso, queridos, isso não é obra, eu acordei com vontade de matar, não. Isso é o demônio, é o espírito maligno que entra naquela pessoa, que não tem o escudo da fé na sua vida, e o inimigo domina aquela alma, domina aquele coração, e faz com que ele faça coisas terríveis. Então, a questão do perdão ou não, nós só vamos saber quando acontecer. Espero que não aconteça nunca com nenhum de nós, mas é uma situação muito difícil, mas nós não podemos ignorar o reino das trevas, né? Outro dia desses aí eu coloquei lá no Facebook, e frases, eu tenho colocado aquilo que o Senhor tem me dado, eu não tenho compromisso com nada, mas eu também só coloco coisas que edificam, e pus lá, quando você está em trevas, até a sombra te abandona. Então, queridos, há um reino das trevas, há um inimigo que peleja contra nós, porque a única coisa que ele pode fazer para atacar a Deus é atacar os seus filhos. Não há outra maneira. Não tem o que ele possa fazer. Se ele acabar com a floresta, nós vamos respirar ar menos puro, mas vai continuar aqui. Ele tem que atacar quem? Nós, a nossa família, a nossa vida, tirar o nosso sono, tirar o nosso sossego, arrancar a paz do teu coração. É isso que ele quer fazer. E ele está fazendo com aqueles que não têm Jesus no seu coração. Então esse reino, ele está patente aos nossos olhos. Estado Islâmico, isso é obra do inimigo, é obra do demônio. Isso, uma pessoa normal, em sã consciência, jamais faria isso. Você vai lá na Cracolândia e tem médicos, advogados, engenheiros lá, que estão enfiados nas drogas, perdidos, morando na rua, numa situação degradável, deprimente. Isso é vontade deles? Não. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não quero falar do reino das trevas, eu quero falar do reino da luz, do reino de Jesus, o reino de Deus que foi estabelecido na nossa vida, para que a gente tenha armas para nos defender contra toda a cilada do inimigo na tua vida. Então você pode estar passando por uma luta, por uma dificuldade, mas se você vive no reino de Deus, você tem um rei que cuida de você, tem um rei que olha para você, ele tem os seus súditos, os seus exércitos, que são os anjos do Senhor, que estão ao nosso redor, e a palavra diz que eles se acampam, eles dormem, dia e noite do teu lado, para que nada te aconteça. Você precisa ter consciência de que os anjos pelejam por você, e eles só recebem ordem de só de Deus. O inimigo não pode mudar o plano de Deus na tua vida. Então nós temos um escudo verdadeiro, que é Jesus Cristo na nossa vida. Esse que nos guarda, esse que tem sobre nós um domínio sobre nós. Por isso é que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Esse ato da entrega, uma vez alguém perguntou assim para mim, pastor, o que é entregar a vida para Jesus? Eu falei, é deixar o Senhor fazer a sua vontade na sua vida. Mas como é que é isso? Deixa Ele fazendo. Deixa, diz, olha, Senhor, teu é o reino, é o domínio,
e a glória para sempre. E o Senhor vai controlar a nossa vida. Então, quando você faz isso, você está vivendo o reino de Deus na sua vida. Ele é estabelecido em você, ele já foi estabelecido, mas nós precisamos entrar nesse reino, fazer parte desse reino, se tornar um território desse reino. Cada um de nós é um território conquistado por Jesus. Você é um território abençoado, queridos. Você é um território que foi alcançado, conquistado por Jesus, lá naquela cruz com sangue. O inimigo por 3 dias deve ter contado a vitória, venci, derrotei, ele não tem mais jeito, mas no 3º dia ele teve que reconhecer, ele é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória. Não tem como não reconhecer esse Jesus que veio para trazer para nós uma bênção, que foi ser participante desse reino eterno e glorioso, cujo rei é Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender esse domínio na nossa vida e permitir que esse domínio seja estabelecido sobre nós. O Senhor Deus, quando tira aquele povo hebreu ali do cativeiro, ele os leva ali para o deserto. Havia um caminho mais curto, mas ele sabia que não podia fazer o caminho mais curto. Eles precisavam passar por um processo de purificação. Eles precisavam compreender o que Deus queria deles. Mas só aqueles 40 anos não foram suficientes, infelizmente. O povo não compreendeu, murmurou no deserto, reclamou, falou mal, reclamou com Moisés, não queriam voltar para trás, se arrepender. Não havia o que fizesse. Mas tinha ali homens de Deus que foram e entenderam o plano de Deus. O Senhor, conhecendo isso, o que ele faz? Esse povo precisa de lei, esse povo precisa de direção, esse povo precisa de foco, esse povo precisa de meta, esse povo precisa de objetivo. E eu quero dizer, se você está aqui hoje e não tem foco, não tem meta, não tem objetivo na tua vida, neste reino de Deus, você está andando a ermo. Você precisa de foco, você precisa estabelecer para a tua vida um direcionamento. Então o que você precisa buscar? Na palavra de Deus e através da oração, qual é o plano de Deus para a tua vida? Para que você se submeta a Ele, para que você viva realmente esse reino de Deus. Então o Senhor dá 10 mandamentos para eles. Olha, vocês vão seguir estes mandamentos, para que agora vocês tenham meta, foco, rumo e direção. Como é que é, Anderson? Foco, força e fé. Palavra de ontem. Então, queridos, são 3 elementos essenciais à nossa vida. Você tem que ter foco. Para onde você está indo? O que você está fazendo aqui? Eu sei lá, eu nasci e vou morrer. Mas é só isso? Paulo dizia assim, se eu pregar esse evangelho só para esse reino, só para esse mundo, eu serei o mais miserável dos homens. Ele pregava o evangelho, não para isso aqui é uma preparação para lá, quando nós chegarmos lá no céu, a vida eterna te espera, minha irmã. A vida eterna te espera, meu irmão. Isso é preparado para você. Jesus foi preparar um lugar para cada um de nós. Ele prometeu isso. Então, esse reino já está estabelecido e é para nós. Então, o objetivo de Deus, quando Ele dá leis, era para que aquele povo aprendesse a ser disciplinado e ter ainda o caráter de não pecar, de não errar. Então, as leis foram dadas para isso, para que eles não errassem, para que eles se submetessem àquelas leis. E nós precisamos de leis, nós precisamos de regras, nós precisamos de foco, precisamos de meta, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Então, qualquer pessoa que entra numa empresa e pretende algo na sua vida, ela quer saber da empresa o quê? Qual é o plano de carreira? Aonde eu posso chegar aqui? Uma vez eu fui fazer uma entrevista, muitos anos atrás. Eu estava empregado
E me ligaram, olha, tem uma entrevista aqui para você fazer, você quer vir aqui fazer? Eu vou, eu estou empregado mesmo, vou lá, se não der certo eu volto para casa. E cheguei lá, fui entrevistado pela pessoa de RH, e ela falou, agora você vai ser entrevistado pelo vice-presidente. Tá bom, e fiquei eu lá na sala, daqui a pouco me chama, a gente lá na sala do vice-presidente, e ele começou, você está trabalhando, né? Que eu estou trabalhando, estou empregado. E eu estava muito confortável, porque quando você está empregado, você não está, né? Quando você está desempregado, né? Até um chute, né? Vai bem, porque te leva para frente. Mas, né? Quando você está empregado, eu cheguei lá, vice-presidente, e ele começou a perguntar aqui, e falou, bom, o que você aspira aqui na empresa? Eu falei, o teu lugar. Ele falou assim, mas você é ousado. Eu falei, você perguntou. Eu não vim aqui para ser peão o resto da vida, não. Eu vim aqui para subir e crescer na empresa. Bom, não precisa dizer que não fui chamado, mas tudo bem. Então, queridos, qual é o foco seu? Você tem um propósito de vida com Deus? Qual é a tua caminhada, a tua jornada com Jesus? O que você espera dela? Vai levando e vamos ver o que me espera? Não, foco. Senhor, eu tenho um propósito. Eu quero te servir, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, quero ser uma obreira, quero fazer a obra, ou não quero nada, me deixa quieto, meu ministério, mas tem um foco. Na sua vida profissional, particular, na sua vida familiar, precisamos de foco. E o reino de Deus estabelece focos para a tua vida, para você poder receber de Deus a direção, a estratégia, a orientação para tudo que você pode fazer. Então, mandamentos que na verdade eram leis, o Senhor deu para trazer disciplina, obediência àquele povo. A gente fala, né? Lá nos Estados Unidos tudo funciona, lá é uma maravilha, você vai lá no trânsito, é uma beleza, lá ninguém passa na faixa, ninguém passa sinal. Sabe por quê? Experimenta passar. Meia hora depois você está no tribunal. Ou paga ou vai preso. Você pisou na faixa, passou com a roda em cima da faixa de pedestre, então guarda lá, para aí, na hora. Sabe o que é isso? Educar é dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Disciplinar é dizer, você fez, vai pagar pelo erro. Então muitas vezes Deus nos disciplina e a gente reclama. Mas Ele já nos educou pela sua palavra. E agora Ele está dizendo, se você não cumprir, vai sofrer as consequências. Nós falamos isso na rádio hoje, com respeito aos filhos. Você educa o teu filho, mas sabe o que está acontecendo hoje? É difícil disciplinar. Disciplinar é o difícil, educar é fácil. Olha, filhinho, aqui está escrito assim, obedece o teu pai e tua mãe, honre os dois e você vai ter muitos longos dias de vida. Amém? Amém. Tá, pode dormir. Aí no dia seguinte ele não obedece, o que você faz? Vai ler de novo? Não, eu já te ensinei, agora você vai sofrer as consequências. E Deus faz exatamente isso conosco. Sabe por quê? A palavra diz que Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Jesus te ama. Jesus te ama, então Ele vai te corrigir todas as vezes que você desobedecer a lei, o mandamento de Deus. E aquele povo desobedeceu. Então, não é uma questão, nós somos educados, o povo americano é melhor do que... Não. As leis americanas e a aplicação das leis são 100% melhores do que a nossa. Porque senão eu não tinha ficado parado agora meia hora no trânsito com 2 motoqueiros estatelados no chão. Por quê? Porque não tem lei. Então o Senhor veio estabelecer um reino, que é o reino de Deus, e colocou regras para que nós vivêssemos em harmonia nesse reino. Então, quando você recebe a Cristo no teu coração, você está dizendo, eu hoje me tornei um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Muito bonito, parabéns para você, está aqui seu diploma. Só que agora, se você desobedecer às leis, você vai sofrer as consequências. E foi isso que aconteceu com aquele povo. E as leis não foram suficientes.
havia alguém que tinha que vir para resolver esse problema. E então Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. Ele falou, esse povo está em pecado, precisamos dar um jeito, precisamos restaurar esse povo. Então Jesus Cristo veio como embaixador deste reino. Como homem ele era um embaixador, mas ele era o próprio rei. Ele veio reinar nesta terra. E o seu reinado, que durou 3 anos e meio, foi para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E ele fez isso. E deixou súditos para que estas leis fossem cumpridas e esses territórios conquistados permanecessem debaixo do seu reinado. Então nós precisamos conhecer as leis para que nós possamos permanecer debaixo deste reinado. Mas as trevas não deixaram de existir. Elas sempre vão tentar encobrir a tua vida. Elas sempre vão tentar ofuscar o foco que você tem de Jesus Cristo e deste reino. Então vão criar coisas que parecem que são boas, mas no fundo são caminhos de morte. Diz a palavra isso. Então nós precisamos discernir. Como discernir? Este reino, Jesus deixou o seu principal representante, chama-se Espírito Santo. Então, quem vai fazer em você esta obra de reconhecer aquilo que é do reino das trevas para o reino da luz, é esse representante desse reino, o Espírito Santo. E ele está aí em você. Ele habita no teu coração. Se você recebeu Jesus, tem Jesus como rei na tua vida, o Espírito Santo está aí dentro do teu coração. E é ele que vai determinar tudo aquilo que nós precisamos. Então a palavra diz que há entre nós, dentro, essa guerra nós não vemos, e ele diz que há uma batalha espiritual, que não é contra a carne, contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais. Então no reino espiritual há uma batalha do reino das trevas contra o reino da luz, tentando te tirar desse caminho e tirar o foco. Você olhando somente para Jesus. Então começa a colocar intermediações na nossa vida. Então nós começamos a olhar para aquilo, olhar para aquele, olhar para o outro, olhar para as coisas, para a nossa profissão, para o nosso status, para o orgulho, e tudo isso vai nos fazendo ficar míopes, e o foco que era Jesus parece que já não é mais. Então, queridos, este reino foi estabelecido por Jesus para nós vivermos uma vida de comunhão. Romanos 6,14, a palavra nos ensina aquilo que éramos, como vivíamos e como vivemos hoje. E a palavra diz assim, Romanos 6,14, porque o pecado está falando para nós, cidadãos e cidadãs do reino de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei não foi suficiente, ou ela não conseguiu fazer com que o homem não pecasse mais. Ela não foi suficiente para perdoar os pecados da humanidade. Então Jesus vem, toma todos os meus, os seus, os nossos pecados e leva sobre ele. E agora ele diz, vocês não estão mais debaixo da lei. Agora é dado a vocês um tempo da graça. Porque de graça vocês receberam o perdão dos seus pecados. E ele limpa. E a palavra diz que o Senhor esquece. Nós não esquecemos, mas ele esquece os teus pecados, tudo que você fez, e lança no profundo do mar.
Não vai mergulhar lá, hein? Deixa lá. Esquece. Tenta esquecer pelo menos. Deixa que Jesus dá conta disso. E agora nós vivemos um tempo da graça. O tempo da graça me leva a ter o Espírito Santo, que me diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, não peques mais. Então o Senhor vai olhar para mim, vai olhar para você e ver que eu ainda peco, que você peca, que nós erramos. Mas Ele se lembra do quê? Da graça que está sobre a tua vida. Que diz assim: se você se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, o Senhor teu Deus te perdoará. Então não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Porque a lei diz assim: adúltera, apedreja até a morte. E a lei era única, não dava para negociar com a lei. Ou era ou não era. Olho por olho, dente por dente. Já não é mais assim. Se te baterem na face direita, dá à esquerda. Ah, mas aí é difícil, Senhor. Mas é a graça que faz isso. É o Espírito Santo que vai fazer isso na tua vida. É Ele que vai te capacitar a isso. Porque eu mesmo não tenho. Como o pastor ali falou, talvez se fosse eu lá, não sei se eu teria a mesma reação. Mas é a graça que vai fazer nós termos estas reações. É a graça que vai mudar e surpreender o teu comportamento, para que as pessoas se surpreendam e dizem: mas da onde saiu esse maluco, essa maluca com essas coisas? A graça. Paulo estava numa aflição terrível. E ele vai ao Senhor: Senhor, não é possível, estou sofrendo aqui. Paulo, a minha graça te basta. E o Senhor está dizendo para você hoje: a graça do Senhor te basta. Se você é do reino de Deus, se você vive este reino na tua vida hoje, se você tem experimentado experiências com Deus na tua vida, e eu quero agora chamar, tem algumas pessoas que pediram para mim para dar um testemunho. Quem foi? Vem cá, Luciana. Você vai ouvir a graça. Sabe, quando nós testemunhamos, nós estamos ouvindo de alguém aquilo que Deus fez. E Ele vai continuar fazendo, você queira ou não. A paz de Cristo, sim, irmãos. Eis aqui a minha vida de novo para testemunhar. Desde o momento que eu aceitei Jesus na minha vida, Ele só tem me dado presentes e feito graças na minha vida. Terça-feira retrasada, voltando do trabalho, um motoqueiro passou por mim, me olhou com garupa. E eu, tranquilamente, fui embora para casa, porque a gente nunca pensa, né, que pode acontecer algo com a gente. E uns 300, 500 metros, ele parou e apontou uma arma para mim. E eu pensei muito rápido: Deus, minha vida está nas suas mãos. E Deus acelerou, porque não era eu naquele momento. Desci uma ladeira, eu não sei nem como que eu consegui descer a ladeira, que era uma ladeira, mas Deus me conduziu. Eu escutei um tiro, o ladrão atirou e passa uma série de coisas na cabeça da gente. Meu corpo começou a doer, porque eu achei que o tiro tivesse me pegado e eu só queria estar na minha casa naquele momento. Graças a Deus eu consegui chegar sã e salva na minha casa, nada me aconteceu, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, querida. Que Deus te abençoe, viu? Tenha abençoado. Mais alguém? Queridos, o que você ouve quando numa situação dessa? Não reaja. Não faça nada. Tem coisas que nós não sabemos explicar. Não sabemos explicar. Deus vai falar com você no momento certo, vai te dar condutas que vão surpreender as pessoas. Eles vão dizer: mas você é louco, como você saiu, por que você não... Ela diz: não sei, eu saí quando eu vi já tinha ido. Ouvi um tiro, cadê a bala? Atingiu o seu carro, Luciana? Não. O reino de Deus é assim, é loucura para esse mundo. Eles não vão entender nunca. Mas só quem vive cada dia
quando você acorda e tem aquela certeza da presença de Deus na tua vida, que você sabe que você só acordou porque Jesus te sustentou, que você está vivo para dar glórias a Deus na tua vida, que a vida que você leva não é mais tua, mas é do Senhor. É assim que a gente vive no sobrenatural, não olhando para as circunstâncias, mas vivendo pela fé. O apóstolo Paulo se despojou da sua vida para servir a Cristo. E ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele não tinha mais vida própria sem Jesus. Ele não tinha mais prazer sem Jesus. E ele disse, a vida que agora eu vivo, na carne, eu vivo pela fé. Por Cristo que me amou. Palavras do apóstolo Paulo. Então, queridos, esta vida, a experiência com Deus é tremendamente importante para cada um de nós. Nós precisamos experimentar isso. Saber que não há mais lei para nós. Mas agora, não importa a lei, eu quero servir a Jesus e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não vou sair por aí matando ninguém, não vou dar tiro. Ninguém faz isso em sã consciência. Então, todos nós seríamos cidadãos do reino. Não, nós temos consciência, mas cidadão do reino é ter sobre a tua vida uma soberania de um reinado que é eterno, um reino de luz, cujo rei é Jesus. Na lei você tem que se esforçar para cumprir. A lei é assim, olha, não pode fazer conversão à direita. Trânsito parado lá dá uma vontade de fazer, não dá? Hoje eu, Cristiano, experimentamos a 7ª maravilha do mundo. Estávamos indo para a rádio, atrasado, a Avenida Paulista inteirinha parada. A ciclovia do prefeito estava sendo inaugurada. Eu fiquei tão feliz. Nós andamos 8 para voltar, 16 quarteirões para chegar na rádio, a mais, atrasado. E quando chegamos na rádio, não podia chegar na rádio, precisei parar o carro 4 quarteirões para fora. Eu estava muito feliz com o prefeito. Estava assim, vou comprar uma bicicleta amanhã. Então, querido, tem situações que mexe com o velho homem está lá. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu fizesse uma conversãozinha, eu estava lá. Dá vontade, você olha e fala, ai Senhor, o rádio vai começar, meio-dia eu estou aqui, vou até lá. Mas a lei, que lei? Eu tenho que dar um exemplo. Tenho que dar um exemplo. Eu estava com o presbítero lá, não podia fazer nada. Queridos, não pode. Não precisamos mais da lei. Nós temos a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E ela me diz assim, isso não é bom. Não faz. Quem é que não tem consciência do pecado? Será que tem alguém? Poxa, pequei, nem sabia. Olha, a Bíblia diz assim, o Senhor perdoa o tempo da ignorância, mas não da burrice. Isso ele não perdoa. Querer enganar Jesus, Senhor, não sabia. Isso aí não funciona com ele. Com ele não funciona. Você sabe quando está errando, toca um sininho lá dentro do ouvido, a bochecha fica vermelha, a mão soa, alguma coisa acontece. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te avisando, não vai por aí não, que aí é fria. Você vai quebrar a cara. Sai fora dessa. E aí você, é o Espírito Santo. Então na lei você tem que se esforçar para cumprir. Agora, na graça, o Espírito Santo te ajuda e te capacita a não errar. Então o que é mais fácil? Lutar com as minhas forças para não errar? Ou dizer, Espírito Santo, segura aí, me leva porque eu vou fazer bobagem. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. E você vai ver Deus operando maravilhosamente em você.
Você vai ver você fazendo coisas que você mesmo vai se surpreender. Falar, puxa vida, eu em outras épocas agiria diferente. Mas agora você tem o Espírito Santo de Deus. Agora você tem um rei que domina sobre a tua vida, que cuida de você e quer fazer você obedecer. E ele te ajuda a compreender por quê. Não é fé cega. Nós temos consciência. Por isso que Romanos 2 diz que nós somos transformados pela renovação do entendimento. Antes eu agia assim porque eu não entendia. Agora não. Eu mudei meu entendimento. Eu sei porque eu não devo fazer isso. Se eu fizer assim, eu vou prejudicar uma pessoa. Eu vou descumprir a lei. Alguma coisa vai acontecer. Porque se você tira vantagem de alguma coisa, alguém está em desvantagem. Sim ou não? Alguém, né? Alguém já disse assim, que todo dia acorda, como é que é? Um esperto e um bobinho. Quando os dois se cruzam, dá um negócio. Então, nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que pensar assim, eu vou agir corretamente. E tudo que eu fizer, não vou prejudicar ninguém. Então, uma coisa é você ser esperto, a outra coisa é ser malandro. Eu vou fazer, porque... Não. Esperto é aquele que acha uma saída sem prejudicar ninguém e não fez nada errado. Então, sejamos espertos. Né? Aquele mancebo rico, que diz a palavra, que foi até Jesus e disse, Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus deu uma resposta para ele imediata. Olha, você conhece as leis, não adulterarás, não matarás, honrarás pais e mãe, não cobiçarás, e falou, você já faz isso? Não, já faço tudo isso, leia comigo. Então agora vamos entrar no reino de Deus. Deixa aquilo que está tirando o teu coração do foco e me segue. Não, aí agora é demais. Isso é o reino de Deus. É tirar o teu coração do foco errado. É tirar os teus olhos daquilo que não é o foco que Deus tem dado para nós. Então ele disse, olha, você está com o foco errado. Você está lá na igreja, você vai na sinagoga, você conhece as leis, você pratica tudo aquelas rituais, as leis, mas você não entendeu o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso. A palavra diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é o poder do Espírito Santo manifestado através das nossas vidas. Então nós precisamos desse poder na nossa vida para manifestar o reino de Deus em nós. Em nós. Em nós. É isso que nós precisamos. Romanos 7, 23 diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Sabe quem falou isso? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Isso vai acontecer todo dia com a gente. Nós temos a lei do Senhor, conhecemos a palavra de Deus, mas vai ter sempre, todo dia, alguma seta, algum dardo, algum laço que vai ser colocado sobre a tua vida para tirar o foco do reino de Deus. Jesus veio estabelecer um reino. E ele tinha que dar alguns sinais, porque aquele povo era sedento por sinais. Eles precisavam. Senhor, dá-nos um sinal. Já dei. Senhor, nós queremos ver a Deus. Mas vocês já não me viram. Quem vê a mim, vê o Pai. E eles eram loucos. Então, quando Jesus estabelece o reino de Deus, o que ele começa a fazer? Dá vista aos cegos, limpa os leprosos, cura o coxo, e assim ele vai operando. Porque aquele povo precisava de sinais
visuais. Porque somente a pregação não era suficiente para eles. Por misericórdia, o Senhor Jesus começou a operar milagres, para eles entenderem que era chegado o reino de Deus. E graças a Ele, até hoje Ele tem operado milagres para mostrar para nós que o reino de Deus está aqui presente na nossa vida todos os dias. Só basta que a gente viva este reino a cada dia. João, ali com Jesus, preso, pega os seus discípulos, vai lá e pergunta para ele. Fala para ele se é ele mesmo o Messias que nós esperávamos ou virá outro. Jesus podia dizer, ô João, o reino de Deus já chegou, mas não ia resolver. Ele estava na cadeia, nem ver ele não estava vendo. Então Jesus manda um recado para ele, diz assim, diga a ele que os surdos ouvem, os coxos andam, os cegos veem, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, querido. Se você precisa de um milagre hoje na tua vida, é chegado a vós o reino de Deus. Eu não posso fazer um milagre por você, mas eu conheço um que faz. E Ele deu a nós, filhos, autoridade para proclamar, impor as mãos, orar, abençoar, fazer a obra que é dele, mas Ele colocou em nossas mãos. E se hoje você precisa de um milagre, eu quero te convidar a orar comigo e nós vamos pedir ao Senhor que esse reino que já foi estabelecido hoje, manifeste a sua glória através da tua vida, fazendo um milagre para você, para que você possa realmente dizer, eu sou um cidadão, uma cidadã desse reino de Deus. Vamos ficar de pé, os irmãos do louvor, vou pedir que venham à frente, e nós vamos louvar, queridos, louvar a Deus por esse reino que um dia foi estabelecido, por essa bênção de nós podemos saber que nós temos aqui, apesar de viver neste mundo, nós não somos deste mundo. Você quer dar o testemunho também? Não. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Vem, pode vir. Se tiver mais alguém, pode vir, queridos. Isso é engrandecer o reino de Deus. Viu? Como todo mundo deve ter percebido, né, eu estava meio longinha assim da igreja, né? Mas em nenhum momento eu parei de orar, de fazer minhas orações, de assistir o culto pela internet. E assim, uma certeza que a gente pode ter é que Deus não abandona a gente aonde a gente estiver, mesmo que você esteja por algum motivo afastado da igreja. Ele está com você, Ele está te orientando e Ele está cuidando de você. E a prova disso é que há uns 15 dias atrás eu estava chegando na banca e um funcionário meu estava saindo de dentro da banca com um rapaz, ele dando uma, como é que chama isso? Uma gravata, né? Ele estava com um cara engravatado nele e o cara com uma faca na mão, desse tamanho. E o meu funcionário com uma faquinha desse tamanho. E eu parei o carro, eu não sabia o que estava acontecendo, ele estava saindo. Eu sei que na hora eu só pedi, Deus me ajuda e me dá orientação do que eu tenho que fazer. E eu fiquei dentro do carro, assim, assustada, sem saber nada. Eu sei que o menino caiu, tem uma escadinha assim. O rapaz caiu de boca no chão, começou a sangrar, sei lá o quê. E o meu funcionário com a faquinha na mão. E eu vi a faca do ladrão, né, do suposto ladrão, caída no chão. Na hora eu saí do carro e a primeira coisa que eu fiz foi pegar a faca dele, para tirar do alcance dele, né? E na mesma hora ligamos para a polícia. E aí eu percebi que o rapaz era um drogado, estava bêbado, estava completamente fora de si. E eu comecei a orar, pedir para Deus me dar a orientação do que eu tinha que fazer, porque é uma situação que realmente, como aconteceu com a Luciana, a gente não sabe o que fazer. A gente não pode reagir, a gente não pode fazer nada, mas
é uma situação onde você está em risco. Mas eu sabia que todo o tempo Deus estava comigo e estava cuidando de mim. E daí o rapaz saiu correndo, se afastou. Meu funcionário continuou ligando para a polícia. Vamos vir, vamos lá, mas a polícia não chegava de jeito nenhum, né? E o rapaz do outro lado da avenida, fazendo assim para mim, que ia atirar em mim, que ia me matar, falando, né? E eu o tempo todo assim para ele, né? E eu pensando, na meu consciente pensando, Jesus te ama, e Jesus vai cuidar de você. Eu sei que o rapaz veio se aproximando, ele pegou 2 pedras enormes na mão, e veio se aproximando de mim. E eu pensando todo o tempo, Jesus, me ajuda. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que eu tenho que fazer. E ele se aproximou, quando ele chegou e olhou para o meu rosto, ele falou assim, é você. E ele pegou e jogou as 2 pedras. Eu não sei quem ele pensou que eu era. Eu sei que ele jogou as 2 pedras no chão, se aproximou de mim e falou assim, se eu soubesse que era você, eu não vim aqui roubar, não. Eu falei, tá, mas sou eu. Ele falou, que bom que é você. Ele me abraçou. Amém. Glória a Deus. Eu falei, quem é você? Eu sou um coitado, e não sei o quê. Começou a reclamar, a falar como foi a vida dele o tempo todo. E eu falei, olha, mas você é bom. O seu coração é bom. E Jesus te ama. Aí ele falou assim, ama nada. Se ele me amasse, eu não estava nessa vida. Eu falei assim, olha, a prova que ele te ama é que você não conseguiu assaltar, você não conseguiu fazer mal para ninguém, e agora você vai virar as costas e vai embora. E o meu medo, gente, era que a polícia chegasse e fizesse alguma coisa, porque o rapaz, eu estava vendo que era um coitado. Eu não queria mais que ele fosse preso, você entende? Eu queria que ele fosse embora e que ele pensasse naquilo que eu tinha falado para ele. E eu comecei a ouvir a sirene da polícia chegando, e eu falei assim, faz o seguinte, vai embora. Não fica aqui mais não, sabe? Porque a polícia vai vir, vai passar, toda hora passa a polícia aqui, vai embora. E ele, não, mas eu gostei de você, eu quero ficar conversando com você. Eu falei, então, eu também gostei de você, você é um cara muito legal, Jesus te ama, mas olha, vai para uma igreja, vai atrás de alguma coisa que possa te ajudar. Aqui ninguém vai te ajudar, muito pelo contrário, a polícia está vindo, vai embora. Ele, não, está tudo bem, vamos ficar conversando, você é uma pessoa legal. Eu falei, tá, e a polícia chegou, não teve como. E aí, a hora que a polícia chegou, eu pedi para eles terem calma, para eles irem devagar, porque o rapaz já estava completamente rendido. E eles não, lógico, né, eles não me ouviram, nem prestaram atenção em mim, eles só pediram para eu me afastar, e foram e revistaram o cara, algemaram o cara e levaram embora. E aí pediram a faca dele, que estava comigo guardada, e eu entreguei. E à noite eu só consegui orar por aquela pessoa e agradecer a Deus pela minha salvação e a salvação do meu funcionário que estava comigo. Então, tenho certeza que, se você tiver algum problema, como eu estava, me afastei da igreja, mas nunca me afastei de Deus, de Jesus. Ele está cuidando da gente e uma hora Ele vai trazer você de volta, você que está aí na internet assistindo, como eu fiquei esse tempo todo. Saiba que Ele vai te trazer de volta. Amém. E que aqui é o nosso lugar. Amém. Aqui que a gente está recebendo a bênção e vendo o abraço de cada irmão que eu recebi, falando, nossa, você voltou. É a coisa mais gostosa do mundo isso, gente, não tem preço. Então, Amém. se você está na internet assistindo o culto, vem para cá, que aqui é o nosso lugar de receber o abraço e a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem mais aqui? Pode vir. Pode vir. Pode sentar, queridos. Vamos sentar. Nós temos aí um tempo. Vamos ouvir os testemunhos. Vamos ver o que Deus está fazendo. O reino de Deus é aqui. Teve o pedido da arca e eu coloquei o nome da Daniele, pedindo que Deus libertasse ela da vida onde ela vivia, que ela vivia numa favela, usando droga, e eu sempre pedindo que Deus libertasse. Em nome de Jesus, quarta-feira eu consegui interná-la. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, olha. Talvez o teu problema seja trocar o pneu do carro amanhã, ou
pagar uma conta difícil. Ela está lutando há anos, quem conhece a sua filha, nas drogas há muito tempo. Conseguir internar uma filha nessa condição é coisa do reino de Deus. Fala, Queridos, Jefferson. a paz do Senhor. Primeiramente, eu estava lá no fundo e eu comecei a falar com o Senhor. O pastor falou que quem tivesse um testemunho para contar, viesse aqui na frente. Eu falei, Senhor. A Marlene falou, vai lá. Eu falei, não. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, então o pastor vai chamar de novo. E aí eu vou. E aí a irmã me sucedeu e ela falou uma coisa que o Senhor estava confirmando para mim ali no canto, que eu precisava falar isso. Ontem eu estava em casa e eu comentei com ela. Eu fui atender um cliente ontem. Quando eu cheguei em casa, eu falei para a Marlene, tem um som em casa e está há muito tempo lá em casa e não instalei no carro, meu carro não tem som. Eu vou instalar um som. Eu nunca instalei um som na vida. Falei, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Só não quero pôr fogo no carro. E aí eu desci, tinha um carro parado na frente da minha casa, eu atravessei a rua, fiquei lá do outro lado. Aí de repente aquele carro que estava na frente da minha casa saiu, eu peguei o carro, manobrei e parei na frente de casa. E aí eu entrei no carro, né? Tipo, eletricista, vai lá, vai mexer no carro. Tirei as fiações, tudo, e comecei a colocar um falante no carro. Aí chegou, aproximou de mim, a porta estava aberta, uma senhora, extremamente suja, mal vestida, tinha um tecido aqui por baixo do corpo, como se fosse uma ferida aqui embaixo. Ela pôs a mão no carro assim, e falou assim para mim, eu estava dentro do carro, eu estou passando mal. Aí eu olhei para ela assim, a senhora está passando mal, senhora? Então vamos sentar aqui, senta aqui na calçada, o que eu posso ajudar a senhora? E ela falou assim, não, eu estou passando mal, alguma coisa está acontecendo comigo. Eu falei, então calma, senhora. E eu comecei a falar do Senhor para aquela vida. Eu comecei a falar aquilo que o Senhor colocava no meu coração, eu comecei a falar com ela. Daqui a pouco essa senhora estava chorando, e ela chorava copiosamente, começou a chorar. Eu falei, calma, senhora, Jesus toma conta da senhora. Não, mas eu ajudo todo mundo, eu faço tudo por todo mundo, e ninguém me vê, ninguém me conhece, ninguém cuida de mim. Eu falei, senhora, o valor que a senhora tem é o mesmo que eu tenho. O Cristo que morreu por mim, morreu pela senhora. A senhora não é diferente de mim, em nada, absolutamente nada. E ela começou a chorar. Eu falei, senhora, e agora eu quero te oferecer esse mesmo Cristo que cuida de mim, para cuidar da senhora. A senhora quer esse Cristo? No meio da rua. Essa senhora ajoelhou assim, eu quero, então eu vou orar pela senhora. Eu comecei a orar por aquela mulher no meio da rua. Orando na calçada, eu comecei a orar por ela. Ela olhou para mim com o olho cheio d'água. Obrigado. Aí ela virou as costas e eu falei, senhora, mas vai até a casa do Senhor. Eu não vou falar qual igreja que a senhora tem que ir. Vai em alguma igreja. O Senhor vai te direcionar onde a senhora vai. E a senhora precisa ouvir a palavra. Porque a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E ela saiu. E aí eu fechei a porta do carro para entrar para dentro de casa. Ela atravessou a rua, acompanhei ela até atravessando a rua. Eu virei as costas e ia saindo. Ela parou, virou, voltou de novo. Ela falou, jovem, eu olhei para trás. Eu precisava voltar aqui, senão meu nome não era Márcia. Eu precisava voltar aqui para te agradecer. E aí ela veio e me deu um abraço, irmãos, sabe? Abraçar é uma coisa muito interessante. Um abraço, ele pode ser simplesmente, né? Falou. Mas quando você tem um abraço quase que de alma, sedenta, sabe, do Senhor, eu parei, quando eu subi para dentro de casa, eu falei, Senhor, quão carente o homem está da tua presença. E eu queria repartir com os irmãos, que a partir de ontem, assim como no culto dos jovens, já temos mais 2 irmãos, herdeiros do reino dos céus. Amém. Eu agradeço a oportunidade Glória em nome a de Deus. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. E agora é a sua vez, querido. Se Deus